Como estamos, amigos e amigas? Mais uma vez juntinhos para estudar Emmanuel e Chico Xavier. A doutrina espírita que nos acompanha, que nos diz amanhã será melhor do que hoje, porque nós seremos melhores amanhã. Obrigada, Jesus, por nos enviar bons espíritos para nos auxiliarem nos estudos desta hora. Que os nossos amigos também possam usufruir dessas energias positivas, poderosas, muito iluminadas, em nome de Jesus. Obrigada, meus amigos. Vamos ao estudo. Hoje eu separei para vocês do livro da coleção Fonte Viva, O Pão Nosso, a lição número 115, A Porta. Nós temos escutado muito essa lição. Eu, particularmente, gosto de todas as lições, mas essa eu tenho escutado. Então, ela está se apresentando, vamos também levar aos nossos irmãos essa lição. Portanto, o título da lição é A Porta, número 115 do livro Pão Nosso. E nos diz João: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, a mansidão, a doçura, a meiguice. Não basta. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. Senão nós já nasceríamos dóceis, mansos, pacíficos, serenos. Nasceríamos já assim, mas na verdade não é verdade. Tudo é uma conquista. E se nós vamos conquistar estas qualidades que já se apresentam na ovelha, mas ela é tratada como ovelha. Nós somos seres humanos e, pelo fato de termos raciocínio lógico, encetamos muitas presenças, muitas passagens na nossa existência que, ao invés de nos melhorar, nos ajudar a sermos melhores, muitas coisas nós criamos com a inteligência usada indevidamente e que nos atrapalham profundamente. Nos criam muitos empecilhos para que possamos progredir nosso objetivo. E, na verdade, a porta, como nós sabemos, e Jesus sempre nos diz isso, eu sou a porta, para nos avisar que é através dele que nós vamos alcançar os objetivos maiores, vamos conseguir nos transformar, passando pela porta que se chama Jesus Cristo, porta que tem entrada e saída, porque existem outras portas que não têm saída, elas têm entrada, mas não têm saída, ou se tem saída, será com muito sacrifício. Portanto, a porta que tem saída, que realmente nos reserva a espiritualidade maior, é o caminho, é a porta que Jesus nos menciona para nós. Eu sou a porta. Então, quando ele diz, eu sou a porta, em verdade ele diz, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas que terão a mansidão e a ternura para atingir o reino divino, que nós não podemos atingir sem alcançar esses requisitos,
que ainda está longe de ser propostas para a nossa vida ainda de hoje no planeta de provas e expiação. A mansidão, a ternura, o amor infinito, sereno, tranquilo, estarmos sempre firmes nos nossos propósitos de servir sempre a caminho de Jesus. Esses são os nossos propósitos e devemos sempre estar mantendo a nossa vigilância em relação a isso, porque a vigilância é importante para que nós estejamos observando a nós mesmos se estamos melhorando, se hoje eu estou melhor do que ontem, porque a observação começa por nós mesmos. Nós somos os maiores observadores de nós mesmos, não os outros, mas nós, não é? Então vamos voltar ao texto de Emmanuel. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Nós sabemos, caminhando por este caminho longo que é a nossa existência, não tão longo, mas também não tão curto, muitas vezes, é simplesmente necessário ao tempo que se faz presente em nossas existências, é o tempo necessário que precisamos. E esse tempo necessário, nós muitas vezes nos desviamos neste tempo para apelos de ordem inferior que estão ao largo do caminho, nos chamando, nos atraindo. São as sensações de baixo nível, que muitas vezes nos atraem de tal maneira que nós erramos o caminho e, como as ovelhas da nossa lição, erram a porta da redenção. Ele não tem o discernimento imprescindível para guardar o rumo e se perde despreocupando-se dos apelos e vai atrás dos apelos de ordem inferior que aparecem por todos os lugares. E esses apelos nos chamam, nós, vasos encarnados, tabernáculos eternos que temos no coração, a presença de Deus em nossos corações, mas nós nos desviamos desses propósitos, porque somos filhos de Deus, e como filhos do nosso Pai Altíssimo, nós temos a centelha divina em nós, e essa centelha nos diz que nós temos propósitos divinos, mas nós olhamos ao redor e vemos coisas mais fáceis. As portas estreitas são tão difíceis de se transpor, e eu vejo tantas portas largas, eu vou entrar pela porta larga porque vai ser mais fácil, eu terei as coisas que eu desejo mais rapidamente, e aí é que está o erro, porque essa porta que aparentemente é a mais fácil, ela se tornará a mais difícil, porque ela tem entrada, mas não tem saída. Então, quando a ovelhinha ou nós, imprudentemente, nos lançamos às portas largas, nós nos encontramos com um momento de dificuldade muito grande, porque nós não encontramos a saída. Nós entramos e ficamos presos, perdemos a liberdade. Porque as ovelhas, elas seguem o caminho que Jesus lhes traça, mas têm liberdade de seguir em paz, tranquilamente, porque, na verdade, elas já possuem a mansidão e a ternura. E elas seguem o bom pastor, que é Jesus, tranquilamente, serenamente, segue os caminhos de Jesus. E Jesus há de deixar 99 de suas ovelhas mansas e irá buscar uma perdida que se deixou levar pelos chamamentos das margens do caminho e se perdeu, e ele vai buscar essa ovelha perdida, assim como fará conosco também, que irá nos buscar se nós nos perdermos
Um dia ele irá nos buscar, certamente, se nós permitirmos, porque como não somos ovelhas, na verdade somos seres humanos, nós temos o livre-arbítrio, e se nós não quisermos, ele com certeza há de nos respeitar nesse quesito, e nós não teremos oportunidade de sermos resgatados. Portanto, às margens do caminho existem muitos chamamentos negativos, nada de bom para o nosso caminho. O nosso caminho é aquele que é a porta da redenção, é a porta que nos leva, por intermédio dela, ao nosso plano espiritual superior, sempre com muita luz, buscando o nosso Pai. Se nós vamos pela porta que é Jesus, nós com certeza seremos filhos libertos que voltam ao lar felizes por estarem nos braços do Pai. E Emmanuel prossegue. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Tem que haver cautela na orientação que o bom pastor nos dá de seguir o bom caminho. E não dispensa a cordura, ou seja, a mansidão. Cordura vem a ser mansidão, ternura, vem a ser obediência, sempre voltado para as palavras amorosas do nosso Mestre Jesus, que é, na nossa lição de hoje, o pastor divino. O Mestre divino é pastor também. Ele é tudo para nós, para as ovelhas e para nós, porque nós somos suas ovelhas. Como disse Jesus, conversando com Pedro. Pedro, tu me amas? Numa passagem linda. Pedro, tu me amas 3 vezes. E Pedro, sim, mestre, eu vos amo, com certeza eu vos amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Somos nós. Somos as ovelhas de Jesus e ele nos mostra um caminho maravilhoso. Ele nos dá esse caminho maravilhoso. Mas nós nos perdemos no caminho. Vamos ver o que há às margens do caminho e nos perdemos. E se nós não quisermos voltar, é a nossa vontade soberana. E Emmanuel diz, daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, a mansidão, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, ou seja, do mal. O ataque de feras seria o mal contra o bem, e no caso as feras seriam o mal que quer atacar e atingir o bem, para se aproveitar exatamente daqueles que se descuidam de praticar o bem. Então, nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, do mal, mas sim porque as ovelhas imprevidentes, somos nós muito imprevidentes, transpõem barreiras naturais, transpõem barreiras que seriam normal para impedir que nos perdêssemos, mas nós não observamos as barreiras naturais que vêm do nosso coração, tabernáculo eterno que temos dentro de nós, e não escutamos a palavra de Deus que ecoa permanentemente dentro de nós. Surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Vão para outras pastagens e abandonam o caminho a seguir com o bom pastor. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, o lobo do mal. O mal aqui personificado no lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos. Os outros pastos são tão lindos, tão maravilhosos, e vêm em torno da nossa
paisagem, da nossa passagem em torno, se apresentam como coisas maravilhosas para nós e nós nos perdemos nesses caminhos, nos deixamos levar por estes caminhos que se apresentam como maravilhosos e, na verdade, nós estamos sendo cercadas pelo mal, o espírito do mal, que vem na pele de um lobo terrível. Então, esse mal que nós devemos sempre nos afastar, procurando o bem, o serviço, o amor ao próximo, quando nós estejamos sempre com Jesus, tudo que vem do amor, tudo que é o bem, o bom, o belo, o que nós possamos levar de mais precioso para os nossos irmãos, que é o amor de Jesus, mostrar o quanto Jesus padece por nós, padeceu por nós e padece ainda até hoje, porque nos vê tantas vezes exercitando o nosso livre-arbítrio e deixando para trás todos os ensinamentos que ele nos mostra, nos ensina, nos traz e veio até nós mostrar, tendo sido crucificado, para nos ensinar tantas coisas, tantas lições de vida eterna. E o que nós fazemos com esses ensinamentos? Simplesmente vamos dar olhada, ou vamos dar nossos olhos, as nossas vistas, para um lobo terrível que é do mal, porque ficamos fascinados pela verdura dos pastos vizinhos. São essas ovelhas que vão se fascinar com os pastos vizinhos, quebrando obstáculos, deixando a mansidão para trás e quebrando os obstáculos para atender a destrutíveis impulsos, diz Emmanuel. Isso não é crível, não é razoável. E, no entanto, acontece. Nós fazemos isso. Deixamos Jesus para trás e seguimos para nos jogarmos em destrutivos impulsos. Por destrutíveis impulsos, nos jogarmos do lado do mal, esquecendo todo o bem que Jesus nos trouxe e nos traz a cada minuto. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência, porque não vigiou o seu caminho. Olhai, orai e vigiai, nos disse Marcos. Ele colocou o olhai antes do orar e vigiai, para que possamos orar e vigiar com proveito. Olhai primeiro, veja por onde anda, veja o que faz, olhe para o seu coração, veja se Jesus lhe diz para seguir esse caminho. Escute a sua consciência, escute aqueles irmãos que te seguem, que são anjos guardiães, que te protegem, o que eles dizem? Ouça a voz do bem, ouça a voz do bem. Portanto, senhores, quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Têm muitos patrimônios e se deixam levar por esses sentimentos péssimos de arbitrariedade e capricho, se esquecendo de que devemos sempre ser dóceis aos ensinamentos do Cristo, conforme ele nos ensinou, se fazendo pastor das ovelhas. Assim, ele é o nosso pastor, pastor de nossas vidas. Na maioria das situações, nós, copiam a velha, na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida. Ele já foi tocado pela palavra de Jesus. Depois de ter sido tocado, sendo já uma ovelha virtuosa e útil, após isso, após a conquista desses títulos enobrecedores do conhecimento de Jesus, esquece esses ensinamentos
esquece a porta ser atingida, porque ele esquece os ensinamentos e entra pela porta errada, que não é a porta de Jesus. Esquece a porta ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias. E, na verdade, disciplina, para nós, é a liberdade, porque se nós somos disciplinados na lição que Jesus nos traz, de sempre estar ao lado dele em todas as circunstâncias, para que tenhamos ele ao nosso lado, porque ele estará conosco se nós quisermos. Os nossos amigos espirituais também estarão conosco. Portanto, após a conquista de vários títulos enobrecedores, essa ovelha esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador, ao mal. Esquece o bem que Jesus nos fez. Todo o bem que ele pregou para nós, para nos salvar, que ele se entregou na cruz para nos salvar. Esquece isso tudo e se entrega ao mal. São as ovelhas perdidas. Obrigada, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos guarde. Muita paz, assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.